Ele entrou na sala como qualquer outro aluno, roupa simples, olhar tímido e uma mochila surrada nas costas. Mal sabia que aquele lugar, onde ele só queria estudar, seria o palco de uma humilhação cruel diante de toda a turma. Mas o que ninguém esperava era que justamente ali, naquele momento, ele daria uma resposta tão poderosa que o silêncio na sala se tornaria eterno. Fique até o final, porque essa história vai te emocionar. A história de Elijah começou muito antes da humilhação pública. Veio de longe, das ruas apertadas de um bairro pobre de Atlanta, onde ele vivia com a mãe, Dona Patrícia, uma enfermeira que fazia plantões dobrados para sustentar o filho sozinha. Ela sempre dizia: "O mundo pode te olhar torto, meu filho, mas o seu valor não depende disso. Nunca abaixe a cabeça." Elijah cresceu ouvindo essas palavras como um escudo. Era um garoto inteligente, calado, observador. Gostava de matemática e sonhava em ser engenheiro. Enquanto muitos da sua idade estavam nas ruas, ele passava horas resolvendo equações no caderno velho que herdou do primo. E foi graças a esse talento que sua vida deu uma guinada inesperada. Aos 15 anos, ele conquistou uma bolsa integral para uma das escolas mais tradicionais e caras da cidade, a Richmond Private School, frequentada quase exclusivamente por filhos da elite branca. Era um universo completamente diferente do que ele conhecia. No primeiro dia de aula, a diferença já era visível. Elijah chegou com o tênis desgastado, os cadernos dentro de uma mochila remendada e o uniforme emprestado. Enquanto isso, seus colegas desfilavam com mochilas de grife, celulares caros e carros importados deixados pelos pais na porta da escola. Os olhares foram imediatos. Primeiro de curiosidade, depois de julgamento. Alguns sussurravam, outros apenas encaravam. Mas o que mais doía era o silêncio. Aquele tipo de silêncio carregado de desprezo, que dizia mais do que 1000 palavras. Mesmo assim, Elijah não se intimidou. Escolheu um lugar no fundo da sala e ficou quieto, observando. Ele sabia que ali não seria fácil. A escola era conhecida pelo rigor acadêmico, mas também por sua cultura elitista e excludente. E ele, sendo um jovem negro de periferia, representava tudo o que aquele ambiente não estava acostumado a acolher. Os primeiros dias foram duros. Ninguém se sentava com ele no refeitório. Os trabalhos em grupo eram um desafio porque os outros alunos evitavam chamá-lo. Nos corredores, os olhares se repetiam. Mas Elijah não perdia o foco. "Eu vim aqui para estudar, só isso", repetia para si mesmo todas as manhãs. Na terceira semana de aula, ele teve seu primeiro contato com o professor que marcaria sua vida, Sr. Whittaker. Professor de matemática avançada, conhecido pela frieza, sarcasmo e exigência extrema. Era respeitado por uns, temido por outros. Assim que entrou na sala, o professor lançou um olhar rápido para Elijah, como quem avalia uma peça fora do lugar. "Temos aluno novo? Como se chama?" "Elijah, senhor." "Elijah", repetiu ele, como quem saboreia o nome de forma desconfiada. "Bem-vindo à selva." A sala deu risada. Elijah apenas sorriu sem graça, abaixando os olhos para o caderno. As aulas com Whittaker eram intensas. Ele cobrava com rigor e não tinha paciência para erros. Mas o que chamou a atenção foi como ele tratava Elijah, com deboche disfarçado de sarcasmo. "Ora, Sr. Elijah, vejo que até o pessoal da matemática básica agora tem acesso a Richmond", dizia, soltando um sorriso torto enquanto alguns alunos riam. Elijah engolia seco. Sabia que estava sendo testado, mas se recusava a revidar. Seu plano era outro, deixar que as respostas falassem por ele. E logo as respostas começaram a surgir. Na primeira prova, Elijah tirou a segunda maior nota da turma. Na segunda, ficou em primeiro. Alguns alunos começaram a se calar, mas o professor só aumentava a provocação. Por trás daquele quadro negro
E das fórmulas complicadas, começava a se formar um duelo silencioso entre um mestre arrogante e um aluno determinado. Mas ninguém imaginava que esse embate estava só começando, e que muito em breve a sala inteira testemunharia um momento que jamais esqueceria. O Sr. Whittaker era um nome que circulava entre os corredores com respeito e um certo receio. Tinha o tipo de autoridade que calava uma sala apenas com o som dos passos. Alto, de terno impecável, barba meticulosamente aparada e uma pasta de couro escuro sempre debaixo do braço. Mas por trás do aspecto refinado havia algo mais sutil. Um certo prazer em exercer poder sobre os alunos, especialmente aqueles que, segundo ele, não estavam prontos para o nível da escola. Ele gostava de testar limites. Usava a matemática como arma, como se cada equação fosse uma trincheira onde só os mais aptos sobreviveriam. Não tolerava dúvidas, tampouco erros. Quando um aluno errava, ele não corrigia com empatia, ele expunha. Fazia perguntas retóricas, soltava comentários cortantes e arrancava risadas nervosas da turma com seu sarcasmo polido. E Elijah, desde o início, se tornou o alvo favorito. Ao contrário de outros professores que viam no novo aluno uma oportunidade de inclusão, Whittaker parecia incomodado com a presença dele, talvez por causa da origem humilde, talvez por causa da cor da pele, ou quem sabe porque Elijah mostrava talento, e isso desafiava a lógica silenciosa de que certos alunos não deveriam se destacar. Numa manhã de segunda-feira, ao corrigir a prova da turma, Whittaker parou diante da carteira de Elijah. "Parabéns, Sr. Elijah. Primeira nota máxima do semestre", ele disse, enquanto segurava a prova entre dois dedos, como se fosse algo sujo. "Mas não se acostume. Prova fácil demais. Vamos ver na próxima." O tom era claro. Não era um elogio. Era um aviso. Elijah apenas assentiu com a cabeça e agradeceu. Por dentro, sabia que aquela conquista não havia sido bem recebida. A partir dali, as pequenas provocações se intensificaram. Na aula seguinte, Whittaker resolveu improvisar uma questão complexa e jogou para a turma. "Vamos ver se nosso prodígio do fundo da sala consegue resolver isso no quadro." Elijah foi até lá. Suas mãos tremiam, não pela dificuldade, mas pelo olhar da turma. Ele sabia que todos estavam esperando o erro. A pergunta, apesar de difícil, estava dentro do que ele dominava. Com calma, ele resolveu passo a passo. Ao terminar, virou-se para a turma em silêncio. Whittaker olhou para o quadro, fingiu analisar, depois deu de ombros. Está certo, mas demorou demais. Numa universidade de verdade, já teria sido deixado para trás." As palavras caíram pesadas. A turma riu, mas com menos entusiasmo. Alguns já começavam a notar o padrão. Elijah voltou para o lugar em silêncio. Por fora, mantinha a postura. Por dentro, o coração apertava. Aquilo não era só um teste acadêmico, era um teste de resistência emocional. Dias depois, numa conversa informal na biblioteca, uma colega de classe, Sarah, se aproximou. "Ei, só queria dizer que admiro como você lida com o professor. Eu não teria metade da sua paciência." Elijah sorriu, meio sem jeito. Era a primeira vez que alguém da turma lhe dirigia uma palavra com gentileza. "Não é paciência, é foco. Eu só quero chegar onde minha mãe nunca pôde." Sarah nunca mais o viu da mesma forma. E aos poucos ela deixou de rir das piadas do professor. Enquanto isso, Whittaker parecia cada vez mais obcecado em provar que Elijah era sorte e não mérito. "Você vai ver", murmurou um dia ao sair da sala, como se falasse consigo mesmo. Na cabeça dele, era inadmissível que alguém como Elijah o enfrentasse em sua própria disciplina. Foi então que ele teve uma ideia, um plano. Na aula da semana seguinte, ele colocaria o aluno em evidência de novo, mas dessa vez com algo que ninguém pudesse resolver. Uma pergunta construída não para testar, mas para derrubar.
E naquele instante, sem que ninguém percebesse, a história começou a tomar o rumo que mudaria tudo. A sala 204 da Richmond Private School era espaçosa, bem iluminada, com grandes janelas de vidro que deixavam o sol entrar pela manhã. Mas naquela terça-feira, o clima parecia mais pesado do que de costume. Sr. Whittaker entrou como sempre. Passos firmes, olhar altivo e a pasta de couro pressionada contra o corpo. Havia algo diferente em seu semblante, um certo brilho no olhar, como quem estava prestes a executar um plano meticulosamente arquitetado. Hoje vamos fazer algo especial, disse, colocando o giz sobre a mesa com precisão. Quero ver quem aqui realmente está prestando atenção nas aulas. Os alunos se entreolharam. Normalmente, aquele tipo de frase precedia alguma pegadinha ou prova surpresa. Whittaker então caminhou lentamente até o quadro e começou a escrever. A equação era longa, densa, cheia de variáveis e símbolos complexos. Silêncio absoluto. A cada linha que ele completava, os rostos ficavam mais tensos. Assim que terminou, virou-se para a turma. Quem aqui se arrisca? Perguntou com um meio sorriso. Vamos, não. Tenham medo. Ninguém levantou a mão. Alguns olhavam fixamente para o caderno, fingindo procurar uma resposta. Outros apenas evitavam o contato visual. Foi então que ele apontou. Sr. Elijah, já que está indo tão bem ultimamente, essa é toda sua. A turma se virou para ele. Um misto de curiosidade e expectativa. Elijah hesitou por um segundo. Depois se levantou devagar e caminhou até o quadro. Suas mãos estavam frias. Ele olhou para a equação e sentiu algo estranho. Aquilo não fazia sentido. Era como se a pergunta estivesse construída apenas para confundir. Partes faltando, estruturas mal formuladas. E ele sabia, aquilo não era uma questão verdadeira. Era uma armadilha. Ainda assim, tentou. Analisou, riscou, fez alguns cálculos, mas quanto mais avançava, mais claro ficava que o problema tinha algo errado. Por fim, ele parou, virou-se para a turma e disse com calma, esse problema não tem solução. Um burburinho percorreu a sala. Whittaker ergueu uma sobrancelha. E dizer, como assim não tem solução? Ele foi construído para não ter. Existem variáveis sem definição e contradições nos próprios termos da equação. É uma armadilha, senhor. Silêncio. O professor sorriu. Então quer dizer que você desiste? Elijah encarou o professor por alguns segundos e respondeu. Não, senhor, eu não desisto. Eu apenas reconheço quando algo não é feito para ser resolvido, mas sim para humilhar. A sala congelou. A frase ecoou no ar como um tapa. Alguns alunos arregalaram os olhos. Outros abaixaram a cabeça. Ninguém sabia como reagir. Whittaker ficou imóvel. O sorriso havia sumido. Pela primeira vez, ele parecia sem palavras. Aquele garoto que ele tentava desmoralizar desde o primeiro dia havia acabado de transformar uma armadilha em um ato de dignidade. Pode voltar ao seu lugar, Elijah, disse ele, seco, antes de virar-se de costas para a turma. Mas algo havia mudado. Naquele dia, os colegas de classe não riram, não zombaram. Ao contrário, quando Elijah voltou ao seu lugar, uma garota do outro lado da sala lhe lançou um olhar de respeito. Um dos meninos mais populares balançou a cabeça em sinal de admiração. Pela primeira vez, o silêncio não era de julgamento, era de reconhecimento. Depois da aula, enquanto arrumava seus materiais, Elijah sentiu uma mão tocar levemente seu ombro. Você foi incrível lá na frente, disse Sarah, com um sorriso tímido. Não fiz nada demais. Fez sim. Você disse o que ninguém teve coragem de dizer. Naquele instante, Elijah percebeu algo importante. Talvez não estivesse tão sozinho quanto pensava. Enquanto caminhava para casa naquela tarde, ele repetia as palavras do professor na mente, não por raiva, mas como combustível. Ele sabia que aquilo era só o começo, que viriam novos testes, novas provocações,
mas também sabia que, com a cabeça erguida e a mente afiada, nenhum tipo de preconceito conseguiria pará-lo. E o que ele não sabia era que tudo aquilo estava prestes a tomar proporções muito maiores. A partir daquele dia, algo mudou dentro da sala 204 e fora dela também. Elijah, que antes era ignorado ou visto como um corpo estranho naquele ambiente elitizado, passou a despertar olhares diferentes. Ainda não eram sorrisos abertos ou convites para festas nos finais de semana, mas havia um novo respeito silencioso. Alguns colegas começaram a se aproximar, mesmo que timidamente. Sarah, a garota que o havia elogiado após a aula, passou a conversar com ele durante os intervalos. Chris, um aluno quieto que também parecia deslocado na escola, começou a dividir mesa com ele no refeitório. Pouco a pouco, Elijah deixava de ser apenas o garoto da periferia para se tornar aquele que teve coragem. Mas o que realmente começou a incomodar foi outra coisa: as notas. Elijah não era só bom, ele era excelente. Em matemática, ultrapassava até os alunos mais brilhantes da turma, mas não se limitava a uma única disciplina. Também se destacava em física, química e redação. Era disciplinado, focado e, acima de tudo, resiliente. Enquanto outros alunos chegavam em carros de luxo e tinham aulas particulares à tarde, Elijah pegava 2 ônibus para voltar para casa, ajudava a mãe com as tarefas domésticas e ainda assim encontrava tempo para estudar até de madrugada. Ele fazia o impossível parecer simples, e isso começou a incomodar os olhos errados. O Sr. Whittaker observava tudo em silêncio. Já não fazia piadas abertamente, mas havia um incômodo visível em seu semblante sempre que entregava mais uma prova, com nota máxima para Elijah. Era como se ele estivesse diante de uma ameaça que não sabia controlar. Vocês sabem que notas não são tudo, certo? Soltou certa vez durante uma aula. Tem gente que tira 10, mas não tem visão de mundo. A frase pairou no ar como um veneno sutil. Elijah não reagiu. Já havia aprendido a ler as entrelinhas daquele tipo de comentário. Mas os alunos começaram a notar. Alguns começaram a gravar discretamente trechos das aulas. Outros comentavam no grupo da turma como o professor parecia ter um problema pessoal com Elijah. Enquanto isso, Elijah seguia crescendo. Foi convidado para representar a escola em uma Olimpíada de Matemática Estadual. Algo inédito para um aluno novato e principalmente bolsista. No dia do anúncio, Whittaker estava na sala, olhando pela janela. Quando o coordenador entrou e parabenizou Elijah diante da turma, o professor não disse uma única palavra. Após a saída do coordenador, ele apenas comentou: "O problema é que certos jovens se encantam rápido com medalhas e esquecem que o mundo real não dá prêmio para quem nasceu no lugar errado." A sala ficou em choque. Alguns alunos se remexeram desconfortáveis nas cadeiras. Sarah murmurou "Isso foi pesado demais." E até Chris, que raramente se manifestava, lançou um olhar duro para o professor. Elijah respirou fundo, não respondeu. Não naquele momento. Ele sabia que o palco da resposta certa viria, e quando chegasse, ele estaria pronto. Naquela noite, ao chegar em casa, contou tudo à mãe. Dona Patrícia ouviu calada. Quando ele terminou, ela segurou a mão do filho com firmeza e disse: "O mundo vai tentar fazer você acreditar que não pertence a certos lugares, mas você pertence sim, porque você é grande, Elijah. Maior do que qualquer ofensa disfarçada de opinião." Aquelas palavras fortaleceram algo dentro dele. Na semana seguinte, Elijah ganhou o 1º lugar na etapa regional da Olimpíada. Uma vitória que correu pelos corredores da escola como um incêndio. Os professores começaram a reconhecê-lo. Alunos de outras turmas vinham falar com ele no intervalo. Alguns pais até enviaram mensagens elogiando sua postura e inteligência. Mas Whittaker, silêncio absoluto. Era como se cada nova conquista de Elijah fosse um lembrete do que ele tentava negar, que talento não tem cor nem endereço.
E foi então que o professor, ao perceber que perdia o controle, decidiu partir para algo mais extremo. Vamos ver se ele continua tão confiante depois do desafio que preparei para a próxima aula, disse em voz baixa enquanto corrigia as provas. Era o início da armadilha mais cruel que ele havia planejado até então. O Sr. Whittaker passou o final de semana inteiro arquitetando sua lição especial. Ele não queria apenas aplicar uma pegadinha. Queria criar algo que deixasse Elijah em xeque. Algo tão complexo e fora do comum que nem mesmo os alunos mais avançados conseguiriam resolver. Era um plano calculado. Ele pesquisou equações avançadas, misturou variáveis de álgebra abstrata e inseriu elementos de cálculo que sequer haviam sido abordados na sala de aula. O objetivo não era ensinar, era testar limites, minar a confiança do aluno que agora ganhava respeito demais para o seu gosto. Na segunda-feira, Whittaker chegou à sala com um olhar satisfeito, quase triunfante. Pousou a pasta sobre a mesa, limpou o quadro em silêncio e escreveu: Desafio da semana, questão extra para valer pontos na média final. A frase por si só já gerou um burburinho na sala. Os alunos se entreolharam atentos. Era raro o professor oferecer pontos extras, e ainda mais em público. Ele então começou a escrever o problema. A cada linha, as expressões se tornavam mais obscuras. Era como se estivesse desenhando um mapa sem direção, só para confundir. E no final ele virou-se calmamente e disse: quem conseguir resolver essa equação diante da turma agora, ganha automaticamente 10 pontos na média. Mas atenção, é um desafio para os mais corajosos. Silêncio. Ninguém se moveu. Ele então lançou, olhar para o fundo da sala. Elijah, topa tentar mais uma vez? Afinal, dizem que os melhores surgem das maiores dificuldades. Era uma provocação sutil, mas carregada. A classe toda virou o olhar para o garoto. Alguns esperavam que ele se recusasse, outros apenas estavam curiosos. Mas Elijah, com a mesma tranquilidade de sempre, se levantou. Seu coração acelerava, mas seu rosto estava calmo. Ele já sabia o que viria. Sabia que o professor estava tentando usar o velho truque da exposição pública para miná-lo, mas ele também sabia quem era e o que carregava. Pegou o giz, caminhou até o quadro e começou a analisar o problema. Primeiro, tentou resolver por caminhos comuns, métodos que conhecia bem. Mas em pouco tempo percebeu que não havia um padrão lógico. Aquilo não era um teste, era uma armadilha. Ele deu um passo para trás, observou o quadro com atenção e respirou fundo. Na sala, os colegas sussurravam entre si. Ele vai conseguir. Acho que o professor exagerou dessa vez. Whittaker cruzava os braços, fingindo neutralidade, mas era visível o prazer no canto da boca. Depois de 5 minutos de silêncio, Elijah virou-se para a turma e disse: essa equação não tem solução com os conhecimentos que temos hoje. Ela mistura conceitos que nem foram ensinados. É como pedir para alguém montar um quebra-cabeça, sem dar todas as peças. A classe caiu em silêncio, mas ele continuou. O senhor não fez isso para testar nosso conhecimento. Fez para provar um ponto. Só que eu não sou uma equação, professor, e não sou um erro esperando ser exposto. Eu sou um aluno, e mesmo sem ter todas as peças, eu continuo aqui de pé, resolvendo a vida com o que me foi dado. As palavras ressoaram pela sala. O impacto foi imediato. Alguns alunos soltaram um uau, quase sem perceber. Sarah sorriu com os olhos marejados. Chris bateu o lápis levemente na mesa, como em um discreto gesto de apoio. Whittaker não esperava aquilo. Não esperava que a resposta não estivesse na lousa, mas na atitude. Ficou estático por alguns segundos. E então, friamente, disse: pode voltar ao seu lugar. Mas o estrago já estava feito. A armadilha que ele havia preparado para expor Elijah se transformou em palco para o garoto mostrar o seu brilho. E a sala, pela primeira vez, ficou do lado certo. Naquele dia,
A equação mais complexa não estava no quadro, mas no coração dos alunos. Como respeitar alguém que, em vez de ensinar, tenta humilhar? E essa resposta eles já começavam a encontrar sozinhos. Naquela mesma semana, a repercussão do que aconteceu na sala 204 começou a se espalhar pelos corredores da Richmond. Não foi por vídeos virais, nem por redes sociais, mas pelo sussurro dos alunos, pelo olhar diferente dos professores e pelas conversas baixas entre os próprios colegas de classe. Algo tinha mudado, e todos sabiam. Mas para o Sr. Whittaker, aquilo era inaceitável. O plano dele tinha sido claro: colocar Elijah em uma situação embaraçosa e restabelecer o equilíbrio na hierarquia da sala. Só que o plano falhou. E, pior, virou contra ele. A resposta do aluno não só expôs a natureza da armadilha, como o deixou pela primeira vez em evidência negativa diante da própria turma. Então, Whittaker decidiu tentar mais uma vez, mas dessa vez com mais agressividade, com algo que não pudesse ser respondido com palavras bonitas. Na sexta-feira, no final da aula, ele distribuiu uma folha com um aviso impresso: simulado final de raciocínio lógico, questão dissertativa surpresa valendo 30% da média. Era uma pegadinha disfarçada de avaliação. Na prática, a folha continha um único exercício, extremamente subjetivo, baseado em uma situação hipotética, mas com estrutura confusa e armadilhas semânticas. E o tempo para resolver? Apenas 15 minutos. Quero ver quem é capaz de aplicar a lógica, com rapidez e objetividade, sem floreios, anunciou. Elijah pegou a folha, leu calmamente e sentiu o déjà-vu. Mais uma tentativa de ser colocado contra a parede. Mas dessa vez, ao invés de se apressar, respirou fundo e fez algo que ninguém esperava. Levantou a mão. Sr. Whittaker, gostaria de saber se essa questão foi retirada de algum material didático específico. O professor franziu a testa. Não, é de minha autoria. Por quê? Porque ela não está dentro do conteúdo programado e contradiz o próprio enunciado. Isso pode comprometer a validade do exercício e a justiça da avaliação. A turma, antes escrevendo, parou. Todos olharam. Era a primeira vez que alguém questionava abertamente a legitimidade de uma prova. E mais uma vez, era Elijah. Whittaker apertou os olhos, se aproximou da mesa do aluno e pegou a prova. Leu. Fingiu analisar. Depois disse em voz alta: então quer dizer que você está se recusando a fazer? Elijah, com firmeza: não estou me recusando. Estou pedindo critérios justos, assim como o Senhor sempre exigiu da gente. O silêncio foi absoluto, e dessa vez ele não estava sozinho. Sarah se levantou. Eu também achei confuso, professor. E olha que minhas notas em lógica sempre foram boas. Chris completou. Não dá para responder uma questão assim em 15 minutos. Parece armadilha. E um por um, vários alunos começaram a balançar a cabeça em concordância. O rosto de Whittaker ficou vermelho. Pela primeira vez, ele perdeu o controle da turma. Tentou contornar. Se acham que não estão preparados, posso entender como fraqueza. Mas a fala já não tinha força. Elijah, em tom calmo e firme, finalizou. Fraqueza não é pedir justiça. Fraqueza é ter medo de ver alguém crescer. As palavras bateram como um martelo no ar. Quando o sinal tocou, os alunos saíram da sala em silêncio, mas a sensação era de algo grandioso. Elijah não só resistiu, ele virou o símbolo. Não só pela coragem, mas por nunca descer ao nível de quem tentou rebaixá-lo. E embora o professor ainda tentasse manter a pose nos dias seguintes, já não havia mais o mesmo respeito. Os alunos o ouviam, mas não admiravam. Respondiam, mas não confiavam. A tentativa de humilhação pública se voltou contra o autor. E mais do que isso, fortaleceu ainda mais aquele que ele tentou silenciar. O que Sr. Whittaker ainda não sabia era que o eco daquela resistência
Logo chegaria aos corredores da direção da escola, e o que viria a seguir ninguém imaginava. Na segunda-feira seguinte, a sala 204 estava diferente. O clima entre os alunos era de expectativa silenciosa. Ninguém sabia ao certo o que o Sr. Whittaker faria após os questionamentos abertos da última semana, mas todos sentiam que algo estava por vir, e estavam certos. Na metade da aula, Whittaker fechou o livro de exercícios com um estalo seco, ergueu os olhos e disse: "Hoje vamos fazer algo que nunca fizemos antes. Quero ver quem aqui é capaz de pensar fora da caixa." Ele então escreveu no quadro uma frase simples: "Explique o valor de X nesta equação. X, orgulho, origem." A sala ficou confusa. Alguns franziram a testa. Outros esperavam que ele explicasse melhor. Mas não. Ele apenas cruzou os braços e disse: "Quero uma resposta rápida, oral, em pé, diante da turma." Fez uma pausa e acrescentou: "Elijah, pode começar." A armadilha estava montada. Não era uma questão de matemática. Era um teste disfarçado, uma provocação envenenada, feita para induzir ao erro, à insegurança ou ao constrangimento. Elijah se levantou devagar. Olhou para o quadro, depois para os colegas. Sabia que todos estavam atentos, que esperavam uma resposta. Mas também sabia que não se tratava de resolver uma equação. Era sobre quem ele era, sobre tudo que ele carregava. Caminhou até a frente da sala. Respirou fundo e respondeu: "X é a força de quem nunca teve tudo, mas sempre deu o melhor. X é a soma de cada vez que disseram, você não vai conseguir. E mesmo assim, a gente conseguiu. X não pode ser medido porque não cabe numa fórmula. X é o orgulho que nasce da origem humilde, e não apesar dela. Silêncio. Não um silêncio desconfortável como antes, mas um silêncio profundo, denso, cheio de significado. Elijah olhou para o quadro mais uma vez e completou: "Se a equação parte da ideia de que a origem diminui o orgulho, então a equação está errada, porque é da minha origem que meu orgulho nasce." Alguns alunos seguraram o ar. Outros piscaram mais rápido do que o normal. Sarah enxugou discretamente uma lágrima. Até mesmo Chris, sempre contido, bateu a mão na mesa 2 vezes, um gesto claro de reconhecimento. E então, algo inesperado aconteceu. Do fundo da sala, uma aluna que nunca havia falado com Elijah antes levantou a mão. "Eu queria dizer que essa foi a melhor resposta que eu já ouvi em toda a minha vida escolar." Os demais começaram a concordar. E um por um, os alunos começaram a aplaudir. Não de forma exagerada, mas com a firmeza de quem entendia o peso daquele momento. Elijah ficou parado por alguns segundos, surpreso com a reação. Depois sorriu de leve e voltou ao seu lugar. Já o professor permaneceu calado, imóvel, com o olhar fixo no quadro, como se tentasse resolver uma equação muito mais difícil do que qualquer outra. A equação da igualdade, do respeito, da dignidade. Aquela resposta não apenas calou a sala. Ela desmontou toda uma estrutura invisível que sustentava preconceitos silenciosos, alimentados por olhares, gestos e falas sutis. Elijah, sem levantar a voz, havia gritado mais alto do que qualquer um. E a sala inteira finalmente escutou. Depois da aula daquela segunda-feira, a escola já não era mais a mesma. A resposta de Elijah ecoou pelos corredores da Richmond como um trovão silencioso. Naquela mesma tarde, o grupo de WhatsApp da turma estava movimentado como nunca. Alunos comentavam: "Vocês ouviram o que o Elijah disse? Foi de arrepiar, juro. Nunca vi o Whittaker ficar sem palavras assim." Os comentários não paravam por aí. Alguns alunos de outras turmas começaram a procurar o vídeo. Sim, o vídeo. Um dos colegas havia gravado discretamente a fala de Elijah na hora da equação do quadro e, mesmo sem postar nas redes, começou a compartilhar no privado. Em menos de 24 horas, boa parte do corpo estudantil já tinha assistido.
E o mais impressionante, o vídeo chegou até os professores. Na manhã seguinte, Elijah foi chamado pela coordenadora pedagógica, Sra. Moore. Ele pensou que poderia ser uma advertência, talvez por ter enfrentado o professor em sala. Mas ao entrar na sala, encontrou não apenas a coordenadora, mas também o diretor da escola. Elijah, começou a Sra. Moore, assistimos ao vídeo de ontem e precisamos te dizer uma coisa. Parabéns. O diretor completou. Você demonstrou equilíbrio, inteligência e respeito diante de uma situação extremamente delicada. Sua maturidade é admirável. Elijah ficou sem reação. Pela primeira vez, foi reconhecido formalmente, não apenas como um bom aluno, mas como um exemplo. Mas o que ele não sabia é que aquilo ainda era só o começo da virada. Na semana seguinte, a escola organizou uma assembleia interna para discutir condutas éticas e pedagógicas em sala de aula. O objetivo era claro, mas os nomes não foram citados. A diretoria queria investigar de forma discreta, sem expor publicamente nenhuma parte, ainda. Porém, os alunos sabiam o que estava acontecendo. Vários deles escreveram cartas relatando outras situações constrangedoras com o professor Whittaker. Algumas cartas vieram de alunos antigos, que já haviam se formado, mas que ficaram sabendo da situação e decidiram se pronunciar. O volume de relatos surpreendeu a direção. Não era apenas sobre Elijah, era um padrão. Enquanto isso, a popularidade de Elijah crescia de maneira natural, não por vaidade, mas por respeito. Ele seguia do mesmo jeito, discreto, estudioso, humilde. Certo dia, Sarah se aproximou no intervalo. Elijah, a turma quer que você represente a gente na feira de ciências da escola. A gente precisa de alguém com a sua mente e o seu coração. Ele hesitou. Nunca havia se imaginado representando uma escola onde meses atrás era tratado como intruso. Mas, depois de alguns segundos, sorriu. Vamos fazer isso juntos. Aquele foi o início de algo maior. Elijah deixou de ser apenas o bolsista brilhante para se tornar um símbolo de resistência e inspiração. A sua história começou a circular fora da escola. Um jornalista da cidade que recebeu o vídeo de um aluno entrou em contato com a mãe de Elijah para fazer uma matéria. Não é só sobre o menino inteligente que responde bem. É sobre o jovem que ensinou uma escola inteira o que é ter dignidade, disse o repórter. E o nome dele começou a ganhar destaque. Enquanto isso, na sala dos professores o clima era de tensão. Sr. Whittaker estava isolado, mais calado do que nunca. Já não tinha o mesmo respeito nem a mesma autoridade, e no fundo ele sabia, havia perdido. Não uma disputa com um aluno, mas com a própria verdade. A escola estava mudando, e tudo começava com um garoto que ousou levantar a mão e a cabeça. A direção da Richmond Private School, pressionada pelos relatos, vídeos e movimentações internas, não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Na segunda-feira seguinte à assembleia, o diretor convocou uma reunião extraordinária com os responsáveis pelo setor pedagógico e jurídico da instituição. O dossiê com os depoimentos dos alunos, alguns assinados, outros anônimos, foi colocado sobre a mesa. A leitura dos relatos foi chocante. Em várias situações, o professor Sr. Whittaker havia ultrapassado o limite do pedagógico. Comentários ácidos, provas armadas, constrangimentos públicos e uma clara seletividade na forma de tratar os alunos. Era o tipo de padrão que se constrói aos poucos, em silêncio, mas que, quando exposto, se torna impossível de defender. Na quinta-feira, Whittaker foi chamado para uma conversa formal com a direção. Ele chegou de terno escuro, semblante fechado, tentando manter a compostura. Mas quando começou a ouvir os relatos lidos em voz alta, um a um, a postura foi se quebrando. Isso está fora de contexto. Esses alunos estão exagerando. Sempre fui exigente, apenas isso.
Mas a direção não estava interessada em desculpas. Estava interessada em princípios. O diretor firme disse: Professor Whittaker, sua experiência é inegável. Mas o que construímos aqui não é só excelência acadêmica. É também um ambiente seguro, onde todos devem ser respeitados. A sua conduta, repetida por anos, não condiz com os valores desta escola. Foi anunciado então que ele seria afastado temporariamente para a avaliação disciplinar. Mas nos bastidores, todos sabiam. Aquele era o fim da sua trajetória na Richmond. A notícia se espalhou rapidamente. No dia seguinte, a sala 204 recebeu uma nova professora substituta. Ao entrar, ela cumprimentou a turma com um sorriso acolhedor e disse: Estou aqui para ensinar, mas também para aprender com vocês. O contraste foi imediato. Os alunos respiraram aliviados. O peso no ar havia sumido. E o primeiro olhar que ela lançou foi justamente para Elijah. Ele sorriu de volta com leveza. Naquela manhã, ele finalmente se sentiu como um aluno de verdade. Não mais como um intruso, não mais como um símbolo de resistência, mas como um jovem com um futuro inteiro pela frente. Na mesma semana, a matéria do jornal local foi publicada. O título era simples, mas poderoso. Garoto de origem humilde desafia o sistema e inspira mudança em escola de elite. A história viralizou. Em poucos dias, Elijah foi convidado para dar uma palestra em uma universidade local, onde falou sobre resiliência, educação e igualdade de oportunidades. Ele começou dizendo: Eu não sou o melhor, mas eu me recusei a aceitar que era o pior, e isso me trouxe até aqui. Foi ovacionado. Dona Patrícia, sentada na plateia, enxugava as lágrimas com orgulho. Meu menino, sussurrava para si mesma. Meu menino venceu. A escola, por sua vez, aproveitou a repercussão para implementar novas políticas de inclusão, diversidade e escuta ativa dos alunos. Elijah havia provocado uma mudança real, e isso para ele era mais valioso do que qualquer prêmio. Na cerimônia de encerramento do semestre, o diretor o chamou ao palco para entregar uma homenagem especial. Aluno destaque por excelência acadêmica e espírito transformador. Foi aplaudido de pé, e entre os aplausos, os sorrisos e os olhares emocionados, Elijah ergueu o troféu não como quem vence uma competição, mas como quem prova para o mundo que inteligência, coragem e caráter não tem cor, nem CEP. Ele venceu, e com ele venceram todos os que já foram silenciados. Após o turbilhão de acontecimentos, Elijah parecia finalmente colher os frutos de tudo o que havia plantado com esforço, paciência e dignidade. O vídeo da sua fala na sala 204 continuava circulando. Ganhou espaço em sites de educação, foi compartilhado por professores de outras escolas e chegou até a uma universidade de prestígio, Harvard. Foi lá que um professor brasileiro que trabalhava no departamento de matemática aplicada assistiu ao vídeo por acaso e se comoveu. Dias depois, a Richmond recebeu um e-mail diretamente da universidade. Gostaríamos de convidar o aluno Elijah Freeman para participar de nosso programa de pré-avaliação internacional. As falas e atitudes do jovem demonstram valores e talentos que vão além da matemática. Era oficial. Elijah estava sendo observado pela maior universidade do mundo. A notícia foi divulgada pela própria escola, agora orgulhosa de ter contribuído, ainda que tardiamente, para essa trajetória. A direção, em um gesto simbólico, criou uma nova sala de estudos com o nome de Espaço Freeman, dedicada a alunos bolsistas e talentos emergentes de comunidades periféricas. No evento de reinauguração da biblioteca, Elijah foi convidado para discursar. Diante de pais, professores e alunos de todas as turmas, ele subiu ao palco simples, segurando um papel dobrado nas mãos, mas acabou falando de improviso. Eu entrei aqui achando que não pertencia a esse lugar, e talvez no início realmente não pertencesse. Não por falta de capacidade, mas por falta de espaço.
O que aprendi é que às vezes o espaço precisa ser conquistado, mas nunca pela força, e sim pela firmeza, nunca pela raiva, mas pelo exemplo. Aplauso, de pé. Muitos emocionados. No final do ano, Elijah foi aprovado em 3 universidades americanas. Optou por Harvard, onde começaria o curso de engenharia. Mas antes de partir, decidiu fazer uma última visita à sua antiga escola pública de bairro, onde tudo começou. Naquela pequena sala, com cadeiras velhas e quadro manchado de giz, ele reencontrou alguns professores que sempre acreditaram nele. Nunca esqueça de onde você veio, meu filho, disse o professor Marcos de matemática. Nunca, respondeu Elijah com os olhos marejados. Foi daqui que eu aprendi a olhar para o mundo com mais sede. A história dele inspirou um documentário local, que foi exibido em escolas por todo o estado. E no encerramento, a última frase do narrador dizia: Elijah não venceu por ser o mais privilegiado. Ele venceu porque nunca aceitou que seu valor fosse medido pelos olhos dos outros. No aeroporto, enquanto embarcava com uma mala nas mãos e os olhos no futuro, Elijah se virou para a mãe e disse: Você sempre disse que meu valor não dependia do que os outros pensam. Agora o mundo está começando a ver isso também. Dona Patrícia, segurando as lágrimas, respondeu com a voz embargada: Eu sempre soube, só faltava eles perceberem. E assim termina a história de Elijah, um garoto comum com origem humilde que enfrentou não apenas desafios escolares, mas barreiras invisíveis, e venceu todas com inteligência, coragem e respeito. Mas agora eu te pergunto, quantos jovens como Elijah ainda esperam por uma chance de mostrar seu verdadeiro valor? Se essa história te emocionou, se você acredita na força da educação, do caráter e da justiça, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias poderosas para te contar. Histórias que tocam, transformam e inspiram.